A paz do Senhor, pastor. Servo de Deus, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso tudo que está vindo à tona aí, essa questão que aconteceu, tudo indica que foi em Vitória de Santo Antão, né? É uma igreja Assembleia de Deus. Agora, é, pelo menos eu, o que eu tenho visto, não estão sabendo dizer qual é, né? Mas olha, pastor, isso é um reflexo, né? O senhor sabe, o senhor é o pastor de uma grande convenção, né, assembleiana. Mas nós estamos tratando aqui da Assembleia de Deus porque é a nossa denominação no Brasil, né? Tá certo? É a maior denominação evangélica no Brasil. Talvez seja por isso, por usar essa expressão maior, porque essa expressão é a maior, ela cresceu em cima de soberba, né, de arrogância, de prepotência dos nossos líderes, principalmente os presidentes de convenção. E para nossa tristeza, hoje, a maioria absoluta, é a maioria absoluta dos pastores assembleanos, seja qual for o ramo, Assembleia tal, Assembleia tal, Assembleia tal, Assembleia dia, Assembleia daquilo, Assembleia de Deus. Eles se perderam, é a maioria absoluta, de tal maneira que hoje os poucos pastores assembleanos, que ainda são homens de Deus, estão pagando um preço muito alto, carregando um preço muito alto sobre os ombros, tendo em vista o alto nível de corrupção e desvio, né, por parte da maioria. Isso é muito triste, não é? Isso é muito triste. E não adianta as pessoas se calarem. Vamos dizer que todo mundo se calasse diante de tudo isso. As redes sociais fossem fechadas para as denúncias, porque hoje tudo se filma, né? Qualquer acontecimento, o pessoal está com o celular ligado. Hoje tudo. Veja aquele grande presidente de uma grande convenção brasileira na época da campanha eleitoral, gravaram ele falando, não é? Que quem quiser dinheiro para emendas parlamentares falasse com o pastor da Assembleia de Deus, falasse com os deputados pastores da Assembleia de Deus, que inclusive são parentes dele, né? Ali foi um escândalo tremendo e abafado, veja. Ninguém está investigando, não sei se, né? Mas aí as redes sociais, elas estão aí para isso. Eu fico imaginando, pastor, se Jesus, Paulo, João Batista tivesse o WhatsApp que nós temos hoje, hein? O que Jesus não tinha feito, o que Paulo não tinha feito, hein? Imagina, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, ele precisa ser pregado. O Senhor observe que Jesus gastou mais tempo do ministério dele denunciando o pecado, denunciando os líderes corruptos, os pastores corruptos da época. Paulo do mesmo jeito. Pode observar, né? Pode observar. Analise direitinho os evangelhos, o senhor vai ver que Jesus gastou mais tempo combatendo o pecado. Porque não adianta pregar o evangelho do amor, não adianta pregar o evangelho da salvação sem antes combater o pecado, não adianta. Porque as pessoas vão se iludir. É isso que nós estamos vendo nas igrejas, uma geração pervertida, uma geração de novos convertidos sem rumo, uma geração de obreiros pedófilos, prostitutos, adúlteros, ladrões, homens mercenários, homens amantes de si mesmo, homens traindo as suas mulheres, as mulheres traindo eles, a maior cachorrada dentro da igreja. E isso dentro da denominação, da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela transformou-se em uma seita. As características hoje da nossa denominação no Brasil é de uma seita, não é? De uma seita. Tudo é proibido, a promiscuidade, a perversão, a roubalheira, ela vale na alta cúpula, não é? Quando alguém do baixo clero, da base da pirâmide, praticam qualquer coisa dessa, é execrado, é assassinado espiritualmente, matam a alma dele, mas tudo vale no topo da pirâmide, né? Então hoje é vergonhoso dizer assim: eu sou pastor da Assembleia de Deus. Os pastores têm vergonha. Homem de Deus de verdade tem vergonha. E outra coisa, homem de Deus de verdade, os pouquíssimos que ainda existem na Assembleia de Deus no Brasil, eles não devem ficar magoados, ficar tristes, não é, desesperados por conta das denúncias que surgem, dos vídeos que o povo grava. Não, pelo contrário, eles devem dar glória a Deus e permanecer fiéis, né? Porque ainda que alguém diga que você não presta, não é? Deus sabe que você presta, viu, pastor sério? Agora, os pilantras que estão aí, os verdadeiros vagabundos dentro da igreja, essa expressão Jesus teria usado também se fosse corriqueira na sua época, viu? Nós estamos nas nossas igrejas, Assembleias de Deus pelo Brasil afora, cheios de verdadeiros vagabundos, homens imorais, indecentes, e estes estão no topo da pirâmide, para a tristeza da igreja. E aí eu digo, como sempre disse, homens de Deus dizem, não é, que o problema da igreja não são as ovelhas, o problema é a liderança.
O problema é o topo da pirâmide, é quem está no topo, os grandes, das grandes convenções principalmente. Para a nossa tristeza, a gente fala isso com muito pesar, pastor, viu? Com muito pesar, tá certo? Mas precisa ser falado, alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. E Deus ainda tem aqueles que não se dobraram perante Baal, não dobraram os seus joelhos perante Baal, aqueles que ainda permanecem na torre de vigia, mesmo as flechas voando de um lado para o outro, ainda tem atalaia na torre de vigia. Deus abençoe o Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos. Irmãos, a palavra de Deus ela precisa ser ensinada de Gênesis a Apocalipse, ser aplicada nas nossas vidas de Gênesis a Apocalipse. O que nós vemos, irmãos, e principalmente nesses últimos dias, são pastores, pregadores, usando textos isolados, não é, para ferir, magoar, ofender a igreja e principalmente manter a igreja como um rebanho enclausurado, preso, sem poder opinar. O evangelho não é isso, irmãos. Né? Ao longo de décadas, principalmente na nossa denominação Assembleia de Deus, é por isso que a nossa denominação Assembleia de Deus está como está hoje, com um retrato, com a figura de uma seita. Não há como negar essa verdade. Por quê? Porque ao longo de muitos anos, uns por inocência, claro, né? Muitos dos nossos pastores bem intencionados no passado, homens simples, não é? Homens que muitas vezes interpretavam a Bíblia equivocadamente. No entanto, hoje, irmãos, a gente vê pastores que interpretam a Bíblia equivocadamente, errado, porque querem. Os pastores do passado, homens simples, eles tinham uma certa dificuldade, uma limitação para compreender, e aí terminavam lançando para a igreja dogmas e preceitos que não edificavam, apenas traziam problemas. Quem não lembra aqui, irmãos, eu tenho 55 anos de idade, eu sou de uma época que televisão dentro da casa de uma família assembleana era um crime terrível. Mas tem irmãos mais antigos que alcançaram a década de 30, de 40, e um crente da Assembleia de Deus não podia ter rádio, irmão, um rádio. Depois, com muita dificuldade, foi introduzido o rádio nos lares, né, dos assembleanos. Depois vem a televisão. Era um pecado terrível, irmão. Um jovem assembleano jogar bola. Desde quando o futebol é pecado, irmão? Pecado é o ambiente. Por exemplo, não convém para mim, como obreiro da Assembleia de Deus, estar em um campo de futebol, toca a bola, seu filho diz, daquilo outro. Não convém. Por isso que eu sou um defensor que toda igreja, Assembleia de Deus, principalmente as igrejas grandes que têm recurso, construam quadras poliesportivas para os jovens praticarem esporte. Pois bem, irmãos, então muitos textos, eu vou ler um texto para vocês que está aqui em Hebreus. Veja, Hebreus capítulo 13, versículo 17. É um texto muito usado por pastores que querem alienar o povo e querem se blindar, se proteger para que a igreja, para que ninguém aponte os seus erros. Veja o que é que diz o texto. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quantos irmãos, pastores que estão aqui no grupo não pregaram esse texto? Eu no passado preguei e ensinava dessa forma, equivocadamente, para enganar o povo, para que o povo não me tocasse, para que o povo não tocasse no pastor. Tocar, irmão, não é acusar por acusar, não. É chegar, ter humildade, chegar diante do pastor, um obreiro subalterno, pastor, o senhor está equivocado nisso, e o pastor ter a humildade para ouvir, se corrigir. O problema é que a soberba, a hipocrisia, a arrogância, irmão, tem tomado conta da vida de muitos pastores assembleanos, e eu vou mais além, da maioria. Não querem ouvir conselho de ninguém, são homens que se acham intocáveis. Muitos em prostituição, em adultério, roubando a igreja, se prostituindo. Uma vida pervertida. Homens imundos. Homens terríveis, perversos. Agora, irmão, veja se você já viu algum pastor ler esse texto e ensinar como deve ensinar. Dizer, irmãos, me obedeçam, me honrem, eu sou pastor de vocês, mas enquanto eu permanecer fiel à igreja e aos princípios cristãos. Cadê quem ensina? Aí veja o que é que diz, irmão. Abre a sua Bíblia, eu acredito que todos vocês têm a Bíblia de Estudo Pentecostal. Veja lá o capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, o que é que diz o pastor Donald Stamps, um homem de Deus que comenta as notas de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. Veja o que é que ele diz a respeito desse versículo aqui, tão lido, não é? Em reuniões de obreiros, para quê? Para manter o povo preso sem questionar o pastor, porque o pastor é o santo homem de Deus, ungido homem de Deus.
E a gente sabe, irmão, que muitos já se desviaram há muito tempo. Muitos ainda estão à frente da igreja porque Deus permite para tratar com alguém. Mas Deus há muito tempo já arriscou o nome deles. Aí o pastor Donald Campos comenta assim: o que significa obedecer a vossos pastores? Aí ele diz: a obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. Primeira igreja, lealdade a Deus e não a pastor. Lealdade a Deus. A lealdade do crente em escala descendente, ou seja, irmão, de cima para baixo, é a seguinte: primeiro, lealdade e obediência a Deus no relacionamento pessoal com Deus. Primeiro obedeça a Deus, viu? Para depois obedecer o seu pastor. Não queira obedecer o pastor roubando, mentindo, enganando, se prostituindo, e você não é ungido de Deus. Tenha muito cuidado com isso. Obedeça a Deus. Depois, você deve obediência à igreja, não é nem ao pastor, à igreja. A igreja de Cristo. Não é? E obediência à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. E em terceiro lugar, irmão, lealdade aos dirigentes da igreja, enquanto estes permanecerem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu propósito para a igreja. Muitas vezes a gente ouve pastor dizendo assim: irmãos, nós temos princípio, nós aprendemos assim, que não podemos tocar nos ungidos, não podemos isso, não podemos aquilo. Claro que podemos, irmãos. Vou ler para vocês 2 textos bíblicos, né, do apóstolo Paulo, ele ensinando o jovem pastor Timóteo a repreender publicamente os presbíteros e obreiros da igreja que Timóteo dirigia, que eram homens desmantelados, homens devassos, e precisavam ser chamados a atenção na frente de todos. E vamos ver um texto, Paulo repreendendo o pastor Pedro publicamente na frente de todos, irmãos. Vamos ver. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Paulo instruindo Timóteo diz: olha, Timóteo, cuidado com os presbíteros relaxados na igreja. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele diz: aos que pecarem, Timóteo, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, Timóteo. Repreende, Timóteo, na presença de todos, para que os outros tenham temor. Opa, o pastor repreendeu fulano, eu tenho que me consertar. Opa, a igreja está vendo os meus erros, como pastor eu tenho que me consertar. E aí Paulo diz no versículo 24: conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção, Timóteo, guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Parcialidade, irmão, é tomar partido. É muito pastor sem vergonha e imoral, protegendo as safadezas um do outro. É muito presidente de convenção imoral, depravado, protegendo as safadezas de alguns, porque esses alguns estão protegendo ele. Agora, quando é com uma ovelhinha simples, uma irmã dirigente de circulação, um irmão dirigente de mocidade, descem o cacete sem dó até matar aquela alma. Pastores corruptos, mercenários, homens terríveis. Mas veja, irmão, o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível. Paulo dizendo: eu resisti Pedro na cara, porque Pedro, apesar de ser um pastor, era um homem que estava dissimulando, enganando. Aí veja, o versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como obriga os gentios a viverem como judeus? Entendeu, irmãos? Paulo chegou e viu Pedro ali tapeando, enganando, se comportando de uma forma porque estava na frente dos irmãos. Quando vem chegando outros de Jerusalém, começa a enganar, dissimular. Isso não é papel de homem de Deus. O problema é o seguinte, irmão, é que hoje nas nossas igrejas, principalmente Assembleias de Deus, o púlpito está recheado de homens dissimulados, de acãs, pedras de tropeço. E, infelizmente, muitos não querem ouvir mensagens como essa. Querem viver de enganozinho, de passar a mão na cabeça um do outro. E quando escutam uma mensagem como essa, ficam doloridos, ficam sentidos. Sabe por quê? Porque mensagem como essas, irmão, mexe na ferida podre de muitos que estão do alto da cabeça à planta do pé, apodrecidos como uma ferida podre, cheia de pus, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 1. Vocês estão tão podres que não adianta as mãos de vocês estendidas, não adianta oração, não adianta jejum, não adianta vigília, não adianta isso e aquilo outro, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Se corrijam, homens promíscuos.
É isso, irmãos, que Deus está falando. Muitos não gostam de ouvir essa mensagem. Então, queridos, se você que está nesse grupo ou em outros grupos é um pastor, está vivendo essa vidinha medíocre, falando de amor, de misericórdia, de salvação, mas com a vida toda desmantelada, procure se consertar. Procure se consertar, porque a espada de Deus está desembainhada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O problema, irmãos, é que muitos pastores não conseguem mais ouvir mensagem de conserto, de edificação, de admoestação, porque estão em pecado escondido há muito tempo. São homens que leem a Bíblia, mas não absorvem a palavra de Deus. São homens que pregam igual um passarinho no púlpito, falam línguas de todo canto, línguas estranhas mesmo, menos língua do céu, né? Língua de homens, línguas até do diabo, irmão, no púlpito da igreja, para enganar a igreja. E aí, quando escutam mensagens verdadeiras que apontam o erro e trazem correção, eles não suportam. Eles se juntam logo para se autoprotegerem, se autoblindarem. É o corporativismo gospel. Pois, infelizmente, irmão, hoje a maioria dos pastores brasileiros, principalmente das grandes denominações, muitos não foram ungidos, foram melados com óleo. Não foram ungidos, foram promovidos, não foram consagrados, foram promovidos. O nome pastor hoje, irmão, é sinônimo de vergonha, de desmoralização. Um nome tão sublime, um nome que quando alguém ouvia falar, o pastor fulano de tal chegou, o pastor fulano da igreja tal está aí conosco. Isso, tanto na igreja como em qualquer segmento da sociedade, como em qualquer instituição, irmão, era motivo de orgulho, de alegria. Mas esses homens se ensoberbeceram tanto que hoje é vergonhoso carregar o nome de pastor. Os poucos pastores sérios, irmãos, eles sentem um peso muito grande, dói na alma desses homens por conta de uma maioria apodrecida. Irmãos, não se enganem com esses homens. Jesus, ele nos advertiu a respeito. Nos advertiu. Tenha muito cuidado. Afinal, os sinais seguirão aos que creem. Qual foi a última vez que você, pastor, você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento, ouviu na sua igreja Jesus curar de verdade, viu? Não é aquela cura enganosa do pregador. Vem para cá, irmão, vem para frente, vamos orar para Jesus curar. Eita, Jesus batizou com o Espírito Santo. Eita, Jesus salvou fulano. Levando o povo a pulso lá para frente só para fazer número, colocar no relatório. Jesus salvou 10, salvou 20. Passa 30 dias, você não vê uma pessoa dessa na igreja. Jesus batizou com o Espírito Santo, enganando o povo, colocando línguas estranhas que não são do céu na boca das pessoas. E é assim, irmão, a maioria dos cultos hoje nas nossas igrejas, e aí quando eu falo nas nossas igrejas, estou falando da denominação Assembleia de Deus no Brasil. Quem é que pode negar essa verdade, irmão? Se negar é porque prefere se esconder atrás da mentira do que enfrentar a verdade. Que Deus abençoe a todos, queridos.